Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Thalita, idade 28 anos, atendente. Nasci em família evangélica, sempre fui evangélica, nunca tive problema algum com isso, pelo contrário, eu amo muito a minha religião. Humildona, cresci na roça, trabalhei tanto lá como depois em trabalhos mais no centro, nunca deixei de ter o meu dinheiro e não acreditava nessa história de que um príncipe encantado poderia vir me pegar em um cavalo e me salvar da minha situação que era bem precária no momento. Mas foi assim que eu saí do Brasil, com um príncipe encantado me carregando no colo e com toda a minha vizinhança, a minha família e amigos, com os olhos esbugalhados, desacreditando de como que eu poderia ter tido tanta sorte na vida. Eu conheci ele sim num bate-papo e eu não tinha esperança nenhuma de que aquilo fosse dar alguma coisa, era só para conversar mesmo. Só que todos os dias ele começou a me mandar mensagem e às vezes eu respondia, às vezes eu deixava pra lá, mas eu percebia que mesmo sem ligar para o que ele estava falando, ele continuava me dando atenção e continuava me tratando cada vez melhor do que a outra vez que eu não tinha respondido a ele. Eu estranhei, falei, ué, mas o que será que esse cara quer no final? Perder tempo com um namorico online? Richard, idade 40 anos, missionário. Eu comecei a dar corda, sabendo que aquilo não ia pra lugar nenhum, no máximo uma chamada de vídeo que talvez ele fosse pedir pra me ver por inteira. E aí veio o pedido de chamada de vídeo, ok, my love, vamos lá. Fiz a chamada de vídeo e o cara era um bonitão, assim, daqueles que, primeiro, eu já não tava muito animada com a idade dele. E no vídeo ele parecia muito mais novo. Daqueles que quando sorria ou fazia alguma expressão, nenhuma pele enrugava. Ele tinha uma boquinha bem rosada e as bochechas também. Dá vontade de apertar, assim, era tão branquinho, eu nunca tinha visto aquilo na minha região. Uma cara daqueles homens que jogam golfe, que pega e passa gel, assim, no cabelo pra trás e fica com aquele aspecto de limpeza. Não dava 40 anos pra aquele homem, dava no máximo 27, 28, estourando. A primeira fala dele não foi nem oi ou você é linda. Ele direcionou o olhar pra mim e falou: "Você acredita em Deus?" Super curioso. E eu, lógico. Aí ele falou: muito bom." Eu não tava entendendo o papo. Até porque o meu inglês era o quê? Hi, how are you? E rapidamente veio a segunda pergunta: "E você pensa em casar e ter filhos?" E eu, sim, é o meu sonho. E novamente ele respondeu: muito bom. E você faria qualquer coisa pelo seu marido e a sua família? Eu acho que sim. Aí ele se aproximou na câmera e falou: acha ou tem certeza? Falei, ué, tenho certeza. Sure. E aí ele respondeu: oh, I'm in love. Love já dava pra saber que era amor, então eu ri. Com essas 3 frases, ele já falou que estava vindo para o Brasil. E eu tentei assimilar que era por causa do que eu tinha respondido, mas aí ele explicou que não, que na verdade ele fazia parte de um grupo de missionários que caminhava pelo mundo, era ele que mais direcionava o grupo, porque eram os mais novinhos, que fazia a parte de distribuir sobre a mensagem de Deus por vários países e que um dos países escolhidos era o Brasil. Então ele já estava com viagem marcada para o Brasil e que ele achava que o melhor para a vida dele era casar com uma brasileira. E ele falava que ele não queria que fosse uma branca, ele queria da pele jumbo. Todos os dias em oração, ele pedia para Deus que quando ele fosse para o Brasil, ele encontrasse essa mulher e já marcasse o casamento.
Como ele não me mostrou passagem, não me mostrou nada, eu achei que era historinha pra boi dormir. O que eu achava estranho é que em toda chamada de vídeo ele sempre tava com uma blusa de manga comprida e gola alta. E sei lá, nos Estados Unidos acho que sempre fazia mais frio, né? Eu não assimilava essa parte. E um dia ele me mostrou o quanto era importante a religião para ele. Não era a mesma que a minha, mas os dois acreditavam em Deus. E aí ele virou assim o cabelo e levantou, e tinha uma parte raspada aqui, onde ele tinha feito a estrela de Davi. Óbvio que, como ele falava inglês e eu entendia muito pouco, algumas palavras nas frases, muitas coisas eu fazia, tá, mas eu não tava entendendo. Era porque aí ia dar o fluxo da conversa e não ia ficar todo o tempo perguntando, que era muito maçante ficar traduzindo frase por frase e, eu não tô entendendo. Então, eu sentia que era mais natural e mais gostoso quando eu falava Confesso que muitas vezes eu ficava yes, sure, really, oh my god, good, essas coisas. E na Estrela de Davi aconteceu isso, porque eu tinha, assim, 5 graus de miopia, eu tava sem óculos, e ele mostrou, falou, eu fiz ok. Eu não sabia, estou aqui adiantando para vocês, que não era a Estrela de Davi. Na verdade, era um pentagrama. Nas chamadas de vídeo, ele fumava muito. Aquela parte eu não gostava e acho que ele começou a perceber do jeito que eu olhava. E aí eu falei pra ele que não era bom pra saúde, por causa da idade. Ele concordou comigo e até falou, olha, se der tudo certo, a gente se conhecer e isso for um problema pra você, eu posso parar. Bom, passou um mês e ele realmente veio para o Brasil. A primeira semana eu não encontrei com ele porque ele disse que estava organizando esses grupos de meninos que iam partilhar da palavra em várias ruas e lugares e que ele tinha que gerenciar. Ele nunca me mandou nenhuma foto, nenhum vídeo sobre isso. Quando a gente foi para se encontrar, ele disse que poderia ser na minha casa, assim eu sentiria que era alguma coisa mais séria e tal. E foi desse jeito, ele foi direto pra minha casa, conversou com a minha mãe, conversou com o meu pai, fez toda uma assistência, chegou com um monte de presente pra todo mundo que ele nem conhecia. E a partir daí, alguns dias ele falava, hoje eu tô com um grupo de meninos e tal, mas ele nunca me levava pra ir conhecer esse grupo de meninos ou pra participar. Apesar de ser de outra religião, eu tava curiosa de conhecer eles. E quando eu vi ele de perto, ele não era tão jovem como ele parecia no vídeo. Na verdade, a pele dele estava toda repuxada, parecia que ele tinha feito muitas plásticas. Então, no vídeo parecia jovem, ao vivo já era uma coisa bem estranha que eu não gostei. Eu gostei dele pelo modo que ele tratou a minha família e que ele estava me tratando e como ele escutava as coisas que eu dizia que não gostava e ele se transformava de um dia para o outro. Por exemplo, ele falava mais português do que eu. E isso ele que foi atrás de aprender, porque meu inglês era horrível. Outra coisa, ele fez questão não só de conhecer a minha igreja, mas pediu para participar alguns dias. E isso foi aumentando e ele foi perguntando mais sobre a palavra para ver as diferenças que tinha da religião dele. E chegou em um momento que ele virou e falou, olha, eu tô me sentindo muito tocado pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que ele fez isso através de você e eu quero me batizar. Eu acho que vai ser importante para você, vai ser importante para mim. Eu percebi também que você não gostou da questão de eu estar sempre, fumando, então eu vou trabalhar isso para parar. E assim, quando a gente ficar junto de uma vez, eu já não vou estar mais usando isso. Meio que esse grupo que ele gerenciava sumiu no meio da viagem e eu não percebi. Porque eu tava muito ansiosa que ele queria se batizar. Então a gente marcou uns dias antes dele viajar para se batizar. E infelizmente ele recebeu uma ligação do chefe dele falando que ele teria que voltar antes. Isso era uma coisa assim, tipo,
O cara ligou à noite, ele ia ter que voltar à tarde ou à noite do outro dia. E não ia dar tempo mais de fazer o batismo, mas ele me prometeu que da próxima vez que ele voltasse, ele ia cumprir com a palavra dele. Então ele voltou para os Estados Unidos e a gente continuou conversando e ele deixou bem claro, na verdade, antes de voltar no aeroporto, de que eu era a mulher da vida dele, que ele queria casar comigo e que a gente ia fazer tudo para que isso se resolvesse. A primeira coisa que eu tinha que tentar era o visto de turista. O meu trabalho era muito humilde, eu não tinha nada na minha conta. A minha idade era uma idade daquelas que quer ir para os Estados Unidos e não voltar mais. Eu sabia que não ia dar certo, eu não tinha esperança, apesar de ter rezado muito. E eu já sentia que ia dar errado o visto e, infelizmente, deu errado. É bom lembrar que ele que me deu o dinheiro para fazer tudo. E nessa época eu tava, assim, muito ansiosa. Então eu comecei a paralisar nas coisas, eu não fazia o trabalho direito, eu ficava em casa com medo, não queria sair do quarto. E para me ajudar, ele começou então a me mandar uma mesada para que eu não precisasse trabalhar e assim também cuidar da minha saúde mental. Ele também me ajudou com uma psicóloga, pagou uma psicóloga para que eu pudesse ficar bem. Então assim que ele pôde, ele voltou pro Brasil para tentar me ajudar com o visto de noiva. Era um visto muito mais caro, tinha que ter muito mais investimento. E ele nem se importava, ele saía pagando tudo, porque o objetivo dele é que eu ficasse logo como esposa dele lá nos Estados Unidos. E dessa vez o visto deu certo, teve que esperar um tempinho, mas funcionou. E eu tinha muito medo, mesmo assim, de ir sozinha pra lá. Então ele prometeu que quando eu fosse, ele podia vir de novo pro Brasil pra me buscar, assim, eu não ia ter problema de falar na imigração e nem nada. Eu sei que nesses vai e voltas dele, mais todo o dinheiro de documentação e tal, ele gastou uma grana boa. Quando ele me falava os valores, era coisa assim, mais de 50 mil. E eu assim, né, meu Deus do céu, como esse homem tá interessado em mim. Porque pra mim era muito dinheiro. Foi tanta coisa louca uma atrás da outra que eu nem notei de que ele não se batizou na minha igreja como ele tinha prometido. Quando eu vi, eu já tava no avião indo para os Estados Unidos. E isso, gente, foi assim, teve uma festa de despedida gigante, que veio parente que eu não conheci, e tio da vizinha, do amigo, não sei da onde, porque era um acontecimento eu ter conhecido um americano que tinha simplesmente transformado toda a minha vida do jeito que ele estava fazendo. Ele me dava dinheiro para tudo, era para roupa, era para maquiagem, era para eu não me estressar. Se eu tivesse triste com alguma coisa, simplesmente ele já estava transferindo dinheiro para que tudo isso mudasse. Fui para os Estados Unidos e chegando lá, ele me deixou na casa da família dele, porque ele disse que estava preparando a nossa casa, que ele queria que isso fosse surpresa e que eu só iria para lá depois que a gente tivesse casado. A família dele me recebeu de coração aberto. Todos foram muito atenciosos comigo. Eu não notei nada de estranho. E eles se preocupavam sempre de saber se eu tava com fome, o que eu queria. E assim, bonitinho, escrevendo no Google Tradutor, com uma super paciência. Não percebi nenhum olhar de ninguém. E ele que lembrou, já lá na casa da família dele, que ele não tinha se batizado, mas que era uma promessa, e que promessa é dívida. Então, ele me mostrou no celular a igreja que tinha, que era igual à igreja que eu frequentava no Brasil. Era o mesmo segmento. Tinha lá nos Estados Unidos e mostrou que tinha brasileiros, então podia ser um lugar onde eu poderia me comunicar com as pessoas e que lá, então, ele iria se batizar para mim depois que a gente casasse. Vamos pular para a parte que importa, que foi assim que eu me casei. Porque eu fui direto para conhecer a nossa casa e de lá eu pensei que teria uma lua de mel. Chegando na casa, eu já notei algo estranho na questão de velas. Eu não tinha esse costume de acender velas. E na casa dele
tinha velas, sabe quando tá desgastada, sabe? Só o pavio e tal, em vários lugares assim. Também tinha muita sujeira mesmo que a vela solta, né? Parecia um lugar muito sombrio. Esperando uma casa toda pintadinha de branco, com muitas flores. Não. A decoração da casa era toda preta e vermelha. E eu tava tentando imaginar como é que seria o nosso quarto. Eu tava muito ansiosa com a parte da gente se tocar e se beijar, porque isso nunca tinha acontecido. E depois de casar, também não chegou a acontecer. A gente já tava casado, então pra mim ali a gente ia se abraçar, beijar e tudo ia acontecer. Eu esperei em um momento que eu tava lá com ele na casa pra me aproximar mais e dar um abraço e fui na direção de chegar perto assim do rosto dele pra que a gente tivesse o nosso primeiro beijo, porque até no casamento ele me beijou na testa. E eu achei que era um sinal de muito respeito. Quando eu fui fazer isso dentro da casa, ele simplesmente me pegou pelos braços e me empurrou. No que ele me empurrou, eu fui, tipo, cair do outro lado, de tanta força que ele tinha. Junto com isso, ele soltou um não muito forte. Não, eu não posso fazer isso. Ali eu já vi o rosto dele transformado, a voz dele transformada. Não tinha sido o cara que eu conheci. Eu fiquei tão assustada e por ele não ter me pedido desculpa, eu me comportei como uma menininha mesmo que tava sofrendo. Eu saí correndo, chorando e falei, vou me trancar no quarto e sei lá, não sabia muito bem o que pensar. Só que quando eu entrei no quarto, eu levei um susto, que aí até o choro eu engoli. Porque na cabeceira da cama, na parte de cima da cabeceira da cama, na parede, tinha a imagem de um bode. Sim. Me subiu um arrepio. Eu não poderia dormir ali. Era tudo vermelho e preto, igual o resto da casa. Uns incensos. Enfim, uma decoração horrorosa. E eu falei que eu não poderia dormir ali. E ele já veio atrás de mim, acho que porque ele já sabia que eu ia levar algum susto. E aí ele pegou a minha cara e tacou, esfregou assim na cama e falou que ali era o meu lugar. Eu fiquei ali em posição fetal, chorando, tremendo. Assim eu não sei que hora que eu dormi, assim eu não sei que hora que eu acordei. Mas quando eu acordei, ele tava com um sorriso e me trazendo o café da manhã na cama. E aí eu falei, será que eu sonhei tudo o que aconteceu? Porque ele tava tão transformado, agindo como se nada tivesse acontecido, que eu pensei que era eu que tava ficando com algum problema na cabeça. O café não tinha pão, não tinha iogurte, não tinha manteiga, não tinha ovos, bacon, panquecas, que era o que eu imaginava que teria num café americano. Na verdade, era só fruta e água. E eu olhei aquilo. Assim que eu respirei para questionar, ele virou e falou, esse é seu café da manhã, você não pode pegar mais nada no armário, na geladeira, em lugar nenhum. Você só vai comer o que eu mandar. Vai comer o que eu mandar porque você tem que estar preparada. E na minha cabeça estava rodando, preparada para o quê? E aí tudo se transformava num silêncio mortal. A ponto de eu explodir e perguntar por que ele tinha mudado, por que ele estava assim, o que estava acontecendo, o que eu queria entender. Eu tava esperando o amor da minha vida depois do sim. E eu tinha recebido um cara estranho. E ele respondia coisas que não fazia sentido nenhum. Ele virou e falou que ele tava assim porque eu vivia na base do medo. Porque eu era uma pecadora. Porque eu estava sendo escrava. E eu tô sendo escrava por quem? Não. Você tem que acordar e entender que você tá sendo uma escrava de Deus. Porque é isso que Deus faz nas igrejas. Ele não existe, nunca existiu. Nem ele e nem Jesus. E na verdade os homens criam isso para te envolver em um medo, para castigar, para você se sentir uma pecadora. Porque tudo que eles pedem para você fazer, como regras e que não é certo, ninguém faz. Fala que não se pode mentir, todo mundo mente. Fala que não se pode trair, todo mundo trai. Vocês são uns mentirosos que ficam ligados a uma história simplesmente por medo de que vai ter um castigo, de que é pecado, e assim vocês acabam pecando mesmo.
Eu fiquei assim. Eu achei que ele tinha entrado em algum estágio fora do normal, mas que ele iria voltar. Eu não quis mandar mensagem e falar nada pra minha família, porque eu achava que aquilo era passageiro e eu não queria mudar a imagem que ele tinha construído pra todo mundo lá, porque depois todo mundo ia ficar preocupado, querendo que eu saísse dali, sendo que talvez fosse só um surto. A primeira coisa, eu falei, bom, vamos por partes. A primeira coisa, eu vou conversar com ele para que ele tire aquela imagem do quarto. Já que quando eu pedi para ele parar de fazer outras coisas, ele parou, então que ele tirasse aquela imagem. E eu fui conversar com ele e eu falei, e ele ficou assim, paralisado, sem responder, simplesmente virou e foi para o quarto. Eu falei, bom, ele vai me escutar e vai fazer o que eu pedi. Só que eu cheguei lá no quarto e, na verdade, ele tava com substâncias na cama. Tava arrumando, cantando uma música que eu não entendia o que era. E ali ele começou a usar algumas substâncias na minha frente. Ali ele entrou num mundo paralelo e começou a falar frases e frases que eu não entendia, porque não era nenhum idioma de verdade. E eu não sabia o que fazer. Eu pedia para ele parar, ele não parava. E depois que isso passou, ele ficou ali deitado e eu o tempo inteiro assistindo, sem saber o que fazer. Nunca tinha visto na minha vida. Só depois que ele parou que eu caí no choro. Eu chorava e ele olhava para mim e virava o olho e eu chorava muito. Fui tentar pedir para chamar a polícia e ele não deixou. E aquela noite eu simplesmente não dormi, eu não conseguia pregar o olho. Eu fiquei sentada no chão, olhando pro nada, eu acho que a madrugada inteira. E eu não conseguia pegar o telefone para falar com a minha família, sabe? Tava todo mundo sabendo, para todo mundo tava sendo tratada como uma princesa. Ele falou que eu ia conseguir trabalho, tava todo mundo esperando que com certeza eu ia mandar dinheiro para ajudar em casa. Era muita pressão em cima de mim. As pessoas estavam esperando o melhor de mim. De que tudo isso estava acontecendo, em nenhum momento ele tirou a roupa, em nenhum momento ele foi no banheiro, em nenhum momento ele foi tomar banho. E todos os momentos que ele estava comigo era sempre de manga comprida e gola comprida. Ele casou desse jeito comigo. E eu achava que era um estilo dele. Quando eu resolvi tocar nele pra acordar e tal, ele tava meio mal, meio se contorcendo e reagindo àquilo que ele tinha usado. Então eu resolvi tocar nele e tirar a roupa pra dar um banho nele. Quando eu fui levantando a camisa, ele estava coberto de desenhos, tatuagens. E o problema não eram por ser tatuagens, e sim pelo que estava desenhado. Era a imagem do inferno, aqueles desenhos. Eu não consigo descrever o horror que ele tinha tatuado praticamente por todo o corpo. No que eu fui ajudando ele, porque aí sim ele não tinha força nenhuma, era como se ele tivesse igual a um zumbi. Ele foi chorando, foi me pedindo desculpa, me pedindo perdão, que eu era o amor da vida dele, que eu tava lá para ajudar ele de alguma forma, que eu era um ponto muito importante em tudo que estava acontecendo, que ele ia me explicar e que tudo ia ficar bem. Nesse dia ele saiu comigo, me mostrou vários lugares, deixou eu comprar tudo que eu quisesse, deixou eu comer tudo que eu quisesse, fez eu ligar para minha família, falar que tava tudo bem, fez a gente fazer fotos e mandar e postar e mostrar como a gente tava feliz. E eu acreditei que ali sim tinha sido só um surto e que eu ia conseguir remanejar tudo isso.
Passou um dia, passou 2, passou 3, eu entendi que ele tinha voltado a ser aquele cara de antes. Então, eu achei que era momento de conversar sobre a imagem que tinha no quarto, que eu não me sentia bem, eu me sentia apavorada, eu não conseguia dormir, e que ele tirasse aquilo. Então, ele me sentou na cama e falou: olha, a gente vai precisar conversar porque você, como minha esposa, agora vai ter que entender algumas coisas aqui. Até esse momento, eu acho que você é muito merecedora de estar aqui comigo, de ter a sua vida nos Estados Unidos, de conseguir o seu green card, de fixar aqui, trabalhar e mandar dinheiro para sua família. Mas talvez isso possa mudar também. Eu possa entender que você não é mais merecedora de tudo isso. Porque pode ser que você não seja digna de adquirir o conhecimento que eu tenho para te passar. Primeiro que eu estou tentando te salvar, porque na sua igreja você estava perdida. O Deus que vocês falam lá é uma coisa criada para que vocês virem fantoches e façam tudo aquilo que o líder de vocês quer para ganhar dinheiro. Que eu ia ter que largar todos esses pensamentos, todas essas práticas para conseguir ficar com ele. E foi então que ele começou a me contar a história dele e eu não sabia o que falar. A partir de agora eu não quero ficar falando a palavra Satã, então eu vou usar vermelho, o vermelho, tá bom? Toda vez que for para falar dessa coisa. Bom, ele disse que a mãe e o pai dele tinham se entregado pro vermelho, porque em um exato momento, eles querendo construir a família, a mãe dele nunca engravidava, dava muitos problemas, muitas questões, ela chegou a perder vários filhos e que a partir do momento que eles se conectaram com o vermelho, isso nunca mais aconteceu. A mãe dele engravidou em menos de um mês e que ela tinha doado a vida dela para o vermelho para que isso acontecesse. Nesses cultos onde eles praticavam, o vermelho mandou uma mensagem para ela de que o filho que ela iria ter era o filho que iria ajudar a expandir mais mensagens sobre ele. E que por isso ia ter que ser seguido várias regras. Uma delas é que toda a energia dela fosse dada para o filho. E quando ele nasceu, a mãe dele perdeu a vida. E aí o pai dele ficou responsável para guiar tudo que ele precisava fazer para depois de crescer ele virar um deus. Para cumprir a sua profecia na terra, ele ia ter que ter um filho e que a mulher que fosse escolhida ia ser uma mulher muito religiosa, que ele ia conhecer em um país pagão, transformar a mente dessa mulher para o que realmente era certo. Eu fiquei com medo de questionar tudo isso. Ele simplesmente começou a me mostrar como que seriam todas as práticas diárias que eu devia seguir ele. Na geladeira tinha uma garrafa com um líquido vermelho que ele dizia que recebia de grupos, não só dos Estados Unidos, mas de outros lugares, que esse líquido era de humanos, porque quando humanos eram com medo, com dor, eles liberavam um hormônio que rejuvenescia as pessoas e que desde pequeno ele tomava isso. Eu não tô falando que o que ele tomava era real. E eu sei que vocês devem estar espantados e desacreditados o tanto quanto eu fiquei escutando tudo que ele tinha para me falar. Eu só falei para ele parar com a brincadeira porque eu não tava gostando. Isso estava me causando um efeito perturbador e que com certeza ele estava assim por causa de tudo que ele tomava, de tudo que ele usava, que não era certo, que isso não era real. E que se ele estivesse a fim de pelo menos continuar comigo, ele ia ter que parar com esse tipo de coisa ou ia ter que procurar ajuda para se tratar. Ele deu uma risadinha de canto, virou e dormiu. No outro dia, ele acordou perguntando se eu queria ir para a igreja, que ele entendia tudo que eu tinha falado e que ele achava que lá era o melhor lugar para ele buscar ajuda.
Então, que a gente podia conhecer a igreja mais próxima se eu quisesse. E me deu um alívio, porque parecia que ele estava buscando ajuda, parecia que ele estava querendo sair dessa situação que eu acho que ele mesmo tinha criado na cabeça. E nós fomos até a igreja. Eu conheci pessoas lá que falavam português, eu me senti aliviada, porque parecia que ali eu teria um pedacinho do Brasil, que ali eu teria como ajudar ele. Eu acreditava, eu tinha fé muito forte que Deus poderia mover montanhas, poderia mudar a realidade, e que se eu estava ali, então, é porque realmente alguma coisa de bom e de missão eu teria para fazer, e que talvez fosse ajudar o meu marido. Ele foi um anjo na terra aquele dia. Ele cantou, ele louvou, ele abraçou as pessoas, ele sorria, ele conversava comigo, ele fazia foto comigo e mandava para minha família. E parecia que tudo tinha se transformado novamente em um sonho. E ele olhava, me pegava assim pelo rosto e falava: eu te amo, você é perfeita, você tá me transformando, você tá me levando pra luz. Só que quando chegou em casa, ele me trancou e falou que era melhor eu fazer tudinho que ele quisesse, porque se eu não fosse digna de ser a esposa dele, então ele teria que acabar com a minha vida, porque só eu terminando, desaparecendo da terra, é que apareceria outra esposa para ele. Ela renasceria em alguém. Ele fez eu ajoelhar, e para transmutar todos os anos de tudo que eu tinha feito, eu tinha que mudar o nome Deus em tudo que se era dito na igreja para o nome do vermelho. Então, em vez de em nome de Deus, eu tinha que falar em nome do Pai Nosso que estás no que estás no. E assim ele começou a fazer mantras e frases e falava e queria que eu repetisse. Isso começou a durar a madrugada toda. Ele não deixava eu dormir. Ele queria que eu ficasse ouvindo os cânticos, que eu ficasse falando mantras, que eu acendesse velas, que eu fizesse o pentagrama em várias partes da casa com um tipo de um giz para que protegesse o lugar, que eu cuidasse do ambiente. E ele começou a ditar a alimentação que ele tinha que fazer para conseguir se desenvolver nesse ritual. E eu achei que essa alimentação podia ser normal, podia ir no fogo e tal. E quando eu comecei a fazer, que ele viu isso, ele começou a me xingar, a falar que eu não valia pra nada, que nem pra bruxa, que eu era horrorosa, que eu não tinha direcionamento nenhum, que ele tinha escolhido errado, que ele ia acabar com a minha vida, porque ele queria que a maioria das coisas não fossem cozidas, fossem cruas. Porque aí sim trazia a vivacidade da terra e ajudava ele a rejuvenescer, seja pelo líquido vermelho dos alimentos ou então por eles saírem crus da terra. Às vezes eu piscava, eu apagava dormindo no meio da madrugada com tudo aquilo que ele queria ficar fazendo. E quando acontecia isso, ele me jogava e eu acordava no chuveiro frio. Por muito tempo eu não consegui escutar o barulho do chuveiro, porque me trouxe uma perturbação gigante, porque eu lembrava do quanto eu era forçada a fazer coisas que eu não queria. Tudo isso ele falava que era para que eu fosse forte, porque eu teria que ser muito forte para o que ia sair de dentro de mim, o filho dele. Ele começou a tentar, a partir daí, com os rituais dele, que já teriam sido completados, a fazer um filho em mim. E é aí que vinha a maior frustração, porque ele não conseguia nem chegar perto de mim. Ele já liberava tudo. Como é que eu posso falar isso? Ele chegava perto de mim para ter algum tipo de relação e ele não conseguia. Um membro dele já liberava tudo, como se tivesse finalizado a relação, antes dele entrar em mim. Ele encostava em mim e já não estava já não estava mais forte e ele já soltava tudo antes de entrar em mim. Então ele dizia que isso era porque eu não estava purificada completamente, por isso que ele não conseguia.
que a parte dele ele já tinha feito por todos esses anos e que por eu estar muito tempo na igreja, aquela energia não deixava com que ele se aproximasse e entrasse de mim para completar todo o ritual. Então que a culpa dele fazer tudo aquilo, dele soltar o leite tudo fora, só de encostar na minha perna, tudo isso era culpa minha, porque eu não era digna, eu não estava pronta e que eu precisava me preparar. Então tudo que eu falava estava errado, tudo que eu fazia, o que eu me mexia estava errado, tudo que eu queria não era assim, porque era por causa de tudo isso que ele não estava conseguindo ter relações comigo. Eu não aguentei mais, eu falei que eu queria o divórcio, que eu não queria mais saber de nada disso, que ele me devolvesse meu celular e as minhas coisas, porque eu ia falar com a minha família. E ele falou que, ok, você quer ir embora? Ótimo. Tudo que eu investi em você, você vai me devolver? Se for, eu posso deixar você ir embora agora. E também para acabar com tudo isso que foi criado, já que eu te escolhi, eu preciso fazer aquilo que o meu chefe manda. Nisso ele simplesmente pegou a minha mão, colocou na mesa, pegou um objeto cortante, colocou em cima, olhou para os meus olhos e falou: eu vou precisar aí cor os seus dedos. E aí, depois disso, você pode ir. E ele falava isso parado, olhando, sem reação. E eu chorando, desesperada, porque ele falava que era brincadeira, que era para eu me fortalecer, que aquilo era uma fase de um teste, que jamais ele faria isso, mas eu não sabia até onde ele poderia fazer mesmo ou não. Eu não sabia até onde estava a lucidez dele em tudo isso. E parecia muito real quando ele chegava para cobrar alguma coisa minha. Depois dessa ação eu tive certeza que eu tinha que sair dali e eu não sabia como. Foi desesperador tentar entender, porque de qualquer forma eu não tinha mais acesso à minha família e fazia pouco tempo que eles tinham recebido essas fotos de que estava tudo bem. Isso não durou mais de que um mês. Então, a minha sorte foi que, num surto dele, ele resolveu que a gente tinha que ir na igreja de novo. E aí ele já queria ficar indo na igreja para ficar caçoando, entendeu? Do que acontecia lá. E para transmutar tudo que fazia-se lá na igreja, como se fosse para o vermelho dentro de casa. Então, a minha sorte foi que me veio uma ideia de que se eu escrevesse um bilhete falando o que estava acontecendo e pedindo ajuda e deixasse lá na igreja, alguma menina ia ver, alguém ia me ajudar, alguém ia acreditar. E foi isso que eu fiz. Eu fiz pela primeira vez, eu fiz pela segunda vez, eu fiz pela terceira vez. E só na quarta vez é que uma menina que fazia parte da igreja junto com o marido leu. Só que ela não mandou a polícia assim do nada. Ela teve que esperar o tempo de eu aparecer de novo na igreja. E quando eu fui de novo, ela me chamou de canto, a gente começou a conversar, porque lá ele ficava super sociável, me deixava livre, não tinha problema nenhum. Ela começou a conversar comigo, perguntar se realmente estava acontecendo isso, como que era e tal. E ela disse que ela iria chamar, assim, a polícia, mas que teria que ter provas. Então, que eu me esforçasse para tentar gravar alguma coisa. Eu tinha pouco tempo, eu não tava com o meu celular, que ele tinha pego. Eu fiquei desesperada de como que eu iria fazer isso e ela me perguntou se eu poderia tentar fazer isso em alguns dias, porque ela não poderia chamar naquela hora. Porque lá é assim, você tem que provar o que você tá falando, né, que aconteceu. Então, mesmo que ele tivesse uma foto de um animal lá na cama, isso não provava nada. Eu tinha que ter ou áudios ou imagens. Felizmente ou infelizmente, ele veio a usar de novo substâncias e foi aí que eu consegui. Eu consegui pegar coisas no celular dele e exportar para o meu celular. Eu consegui pegar o meu celular, eu consegui gravar tudo que ele falava enquanto ele estava totalmente em outro lugar.
e assim, gravar só a voz, né? Eu apertei lá para deixar gravar e o que o celular captou, captou, o que não captou, não captou, mas no celular dele tinha muitas coisas que ele buscava no Google, de que ele imaginava fazer comigo, e de cultos e de coisas. Depois que eu conseguisse voltar lá na igreja e confirmar para ela de que eu já tinha esse material, aí sim ela chamou imediatamente. E mesmo assim, quando a polícia chegou, ele ainda teve a cara de pau de falar que eu tinha ido para os Estados Unidos atrás dele, de que eram brigas normais de marido e mulher. E quando a polícia foi ver, né, no passaporte dele, tinha lá as viagens de que ele tinha ido, ele que deu entrada no visto, ele que fez tudo isso. Ele simplesmente mentiu, achando que a polícia não ia buscar a verdade. Foi-se dada a entrada, não só no divórcio, como também a entrada no meu green card, porque quando você passa por isso nos Estados Unidos, você consegue depois pedir a cidadania por tudo que você sofreu naquela situação. Óbvio, eu não consegui o divórcio de um dia para o outro, tá? Foi mais de um ano em silêncio e tentando isso, porque esse caso é um caso muito grave, que é preciso investigações, confirmações, provas. E eles me tiraram de lá para um centro de recuperação. Nesse centro foi horrível porque eu não tinha como contar para os meus pais, eu não conseguia, ao mesmo tempo eu tava ali com várias sequelas que ficaram, entendeu? Eu via alguma coisa vermelha para beber, eu não queria, as cores vermelho e preto me afetavam muito, qualquer coisa de música, de louvor, me vinha a palavra vermelho junto, a imagem de como ele usava substâncias, tudo ficou na minha cabeça, foram sequelas gigantes, óbvio que lá nos Estados Unidos eles ajudam com isso, eles dão psicólogo, eles dão tudo, mas não é algo que vai sair da minha mente de um dia para o outro. E mesmo assim eu tinha que estar preocupada de conseguir algum tipo de trabalho, porque como que eu ia viver lá sem ele? Ele não podia ter acesso a mim, mas ele começou a ter acesso ao pessoal da igreja e mandar mensagem de que ele tinha que ser perdoado, porque Deus perdoava milhares de vezes, porque ele queria a mulher dele de volta. E essas coisas, por eu ter contato com meninas da igreja que começaram a me ajudar e depois, mais pra frente, até me tiraram desse centro, porque tem um tempo pra você ficar lá, você não fica eternamente, você precisa conseguir uma moradia, você precisa conseguir o seu trabalho. Óbvio que eles não vão te expulsar do lugar, mas você tem um tempo aí que você precisa se recuperar. Eu fui pra casa dessas meninas, acabei tendo a ajuda delas, e ele ainda tentou correr atrás de mim, porque ele simplesmente não foi preso. Todo o tempo de investigação, ele ficou e está livre. Então, era um trauma que voltava a todo momento. Quando eu ficava sabendo de uma mensagem dele, as meninas, né, tanto lá na igreja como na casa, pediam para eu limpar tudo, que aí me davam dinheiro, dessa forma eu ia conseguindo uma profissão. E era muito frustrante para mim, não foi algo fácil, porque eu não podia ver nada cru. Porque qualquer coisa que eu fosse limpar, eu assimilava com alguma coisa que eu tinha vivido dentro da casa com esse cara, que eu não abri tudo pra vocês aqui, porque não tem como. Hoje eu estou muito bem por ter conseguido me livrar dele. Depois de 2 anos ou mais, ele parou de tentar contato por outras pessoas, porque ele não chegava diretamente em mim, mas ele mandava assim por outras pessoas e tentava também acessos pela internet. Eu tô bem de estar livre disso, mas as sequelas eu não sei por quanto tempo ficarão. Os remédios que eu tenho que tomar, os tratamentos que eu tenho que fazer, como eu me bloqueio várias vezes que eu tenho que limpar alguma coisa, que eu tenho que entrar na casa de alguém que já é um pouco mais escura, ou que se tem uma vela que a pessoa acendeu para um anjo, enfim. Tudo me faz cair em crises, me faz cair em surtos que, infelizmente, eu vou me recuperar pouco a pouco. O Richard realmente era líder, seguia o Satan, ou ele era um lunático? Talvez o problema no membro dele fez ele buscar alguma forma de entender que ele era superior em outras situações, já que nessa ele se sentia muito diminuído.
A Thalita bateu o pé várias vezes de que ela não tinha o sonho do príncipe encantado, de que ela não acreditava nisso, mas eu afirmo aqui que acreditava sim, inconscientemente ou não, porque todas nós temos o desejo de ter um parceiro, de ter uma família, de dar certo na parte do amor. E eu acho que isso muitas vezes está sendo julgado ou zoado por mulheres, sabe? Ah, olha lá, tá vendo? Vai atrás do amor, vai. Mulher tem que ser independente, sim. Nós temos que ser independentes, nós temos que ter o nosso amor próprio, mas nós também queremos ter um parceiro. E tá tudo bem. A gente percebe, sim, que tinha algum desejo, porque ela não conseguiu, ela podia ter avisado a família várias vezes, e ela não conseguiu por vergonha, porque ela ali já tinha criado uma imagem social de que ela, como mulher, tinha conquistado um parceiro e ia criar uma família. Eu deixo mais uma questão. Até onde o nosso desejo de ter um parceiro e uma família é realmente do nosso coração, que com certeza tem essa parte, mas até onde a gente exporta isso para fora para que seja aprovado socialmente. O que a gente suporta, aceita, para que talvez essa imagem social seja criada, sendo que a gente nem está vivendo aquilo que a gente queria e que a gente sentia. Sobre a parte de acreditar no vermelho, como tem maluco na Terra? Como tem maluco na Terra? E a gente ter essa consciência de que as pessoas podem se transformar de um dia para o outro, de que a gente tá falando aqui de um cara que se dizia missionário. Por que é importante essa informação? Para que a gente não confie de cara em ninguém, para que a gente tenha o pé atrás em todas as situações. Não importa o que a pessoa tá te mostrando agora. E como alguns americanos têm esse pensamento de que o green card vale mais do que a nossa própria vida, né? Como eu falo em todos os vídeos, não são todos americanos, não são todos espanhóis, não são todos os árabes. Por favor, não entendam assim. Às vezes eu posso falar de uma forma geral, mas a gente tem aqui mulheres que são casadas com americanos, a gente sabe que deu certo e tal. Não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo é alertar sobre aquilo que pode dar errado. Acho que eu não reforcei muito também, mas teve uma ideia na história de que por ela ter a pele escura, por ela ser do Brasil, uma terra pagã, por ela ser de uma terra pagã, ela seria a mulher certa para ser conectada ao Satã. Olha que loucura! Porque ainda existe muita gente dentro e fora do Brasil que conecta essa questão de que o Brasil é um lugar de rituais bizarros, de por o corpo ser liberto, então ser conectado com o demo. Isso tem a ver com a imagem do que o colonizador criou da gente para o mundo, né? Quando a gente fala estrutural, é isso. É uma ideia de que índios fazem magia pro mal e de que tem toda uma coisa com muitas camadas. Por isso eu deixo para vocês explanarem nos comentários. Curtam o vídeo, compartilhem. Cada curtida ajuda muito que a história seja distribuída para mais pessoas. O canal tem o objetivo de alerta, então eu conto com a ajuda de vocês. Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.